É tempo do comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. E vamos começar, temos vários assuntos para abordar, mas vamos começar precisamente por este caso de Tecnoforma. É um caso que surpreendeu, em primeiro lugar, e que podia ter outra dimensão, e que morre repentinamente com um esclarecimento simples. Eu acho que isto anda aqui qualquer coisa complicada no ar, porque eu sinceramente, eu só soube ao fim da tarde disto, estive fechado em reuniões, não soube desta notícia. E que acho que é de manhã, ainda deram ao fim da manhã, não é? Eu quando me contaram não acreditei, porque quer dizer, então anda o Primeiro-Ministro de um país envolvido em esclarecimentos para trás e para diante durante dias, sem um comunicado à Procuradoria-Geral da República sobre o assunto, embora diga que não há pessoas... Está a ser feita uma investigação, no caso Tecnoforma, mas ainda não era nada contra ninguém, não havia arguidos. Mas quer dizer, não é desmentido. E ninguém esclareceu isto logo, nem do lado da Procuradoria, nem do lado do próprio Gabinete do Primeiro-Ministro. Era a primeira coisa, não era? Primeira coisa, quer dizer, tem lá grupo parlamentar, secretário-geral da Assembleia, não sei o quê, quer dizer, não sei se pediu dizer, olha, eu quero isto para hoje. Quer dizer, o que é normal, desculpem, matem-se, nem que façam um serão, mas eu quero saber se estava ou não. Porque as generalidades portuguesas, quando ouviu falar na televisão, deve ter pensado assim, eu está a dizer que não se lembra, está a disfarçar, agora diz que é o Parlamento, quer dizer, mas, apesar de já lá irem 17 ou 15 anos, a reação instintiva de cidadão, não te lembras o quê? Bem, mas de facto tinha razão para se lembrar. Parece que o país não tem mais nada para se entreter, quer dizer, agora anda... E o próprio Primeiro-Ministro a fazer declarações sobre isto, eu confesso... Não estou com isto a dizer que o Primeiro-Ministro tem a culpa disto. Agora, é estranho que isto começou quinta-feira, aí, da semana passada. Durou alguns dias. Durou alguns dias, portanto, a Assembleia estava aberta. Portanto, não se pode dizer que tenha sido o fim de semana. Portanto, entre quinta todo o dia, ou parte do dia, e sexta-feira todo o dia, não houve tempo para esclarecer isto. Calculo que tenham andado à procura dos arquivos. Mas, quer dizer, isto já fazia lembrar um bocadinho aquela história das declarações de Sócrates lá na Assembleia, se era engenheiro, se não era engenheiro, depois que apareceu uma coisa rasurada, lembra-se? Mas aqui não. Era saber se estava exclusividade ou não. O próprio não se lembrava e, pelos vistos, tinha razão para não se lembrar. Porque, dizendo-se, vindo a notícia de que ele estava em exclusividade, às tantas pensa. Mas será que estava ou não estava? Acontece-nos a todos, aconteceu há pouco tempo. Pronto, não vou agora contar a história, mas o tipo houve uma história e de repente pensa assim, mas estarei doido, ou só os outros têm razão, quando coisas são absolutamente falsas. E, portanto, eu digo, acho que isto faz parte do burlesco que se vive atualmente em Portugal, na Europa e no mundo, não é só em Portugal. Isto acreditando que o caso Tecnoforma apenas se refere a esta questão de exclusividade. Ou não. Eu estou a falar disso. Não conhecemos o resto desse eu estou a falar disso. De qualquer maneira, há uma questão. Como depois foi dito no fim de semana, e eu também, quando li, fui ver 95, 97. E quer dizer, em princípio, já tudo o que pudesse envolver responsabilidade tinha prescrito. O que não apaga, se fosse verdade, a responsabilidade moral, ética e, portanto, o comportamento. Se isto fosse verdade, era muito aborrecido para o Primeiro-Ministro. Quer dizer, mesmo que tivesse sido quando ele era muito mais novo, mas mais novo com 30 anos, é uma ser deputado, tem que assumir as responsabilidades. E, portanto, era um caso político complicado, mesmo com as responsabilidades prescritas. Onde eu tenho algumas dúvidas, essa Procuradoria-Geral da República se podia ter referido ao caso, porque a Procuradoria sabe que tudo o que pudesse estar envolvido sobre isto, a exclusividade, estaria prescrito, porque isto foi entre 95 e 99. Depois, os outros casos, também é bom dizer, porque foi pouco destacado, o que respeita a Miguel Relvas foi arquivado, que era outra parte da Tecnoforma de 2002, 12 anos, a investigação começou há 2, se alguém foi notificado, interrompe a prescrição. Agora, 97 a 99 é que era impossível, havia só a parte ética, que é muito importante, é até, em minha opinião, mais importante. Se alguém quisesse as funções de Primeiro-Ministro, tivesse a dizer, mentiu, faltou à verdade, era complicado. Apesar de em Portugal haver precedentes de que isso não leva à admissão de um Primeiro-Ministro. Mas não interessa, cada caso é seu caso e cada pessoa tem os seus princípios. E aquilo que eu conheço Pedro Passos Coelho,
não vejo como é que ele se sentiria à vontade. Pronto, seria desagradável. Fragilizava a sua imagem. Com certeza. Os portugueses, não é? Afinal, olha, não estava em exclusividade. Portanto, passamos a cenas não é do próximo capítulo, é de outra novela. Passamos pois, vamos ver se o caso encerra ou não. Sim, se não encerra, eu estou a falar disto. Outra coisa estou a falar disto. Vamos avançar para as primárias do Partido Socialista. Tivemos já 2 debates, várias entrevistas, algumas delas aqui na CMTV. Acho que sim, amanhã temos outro, não é? E amanhã há mais um debate. Tem ficado esclarecido, ou os debates e as entrevistas serviram, na sua opinião, que não é simpatizante do Partido Socialista, mas enfim, claro, na sua opinião, separar um do outro, ou não? Não, só os estilos, separou os estilos. António Costa, de facto, mais frio, mais racional, um bocado acerapantado com António José Seguro, parecia que não estava à espera quando ele devia conhecer bem António José Seguro, e António José Seguro mais acutilante, mas ao mesmo tempo eu acho que mais nervoso, principalmente no segundo debate. E agora, esclarecer, acho que não se esclareceu nada, que se conhecem-se algumas propostas de Seguro, Seguro tenta jogar as cartas todas, vai ver aos bolsos tudo o que tem, se ainda tem mais alguma coisa que possa pôr em cima da mesa para aumentar a aposta. Vai tirando, tirou a reforma do sistema eleitoral à última hora. Que é enfim, é um coelho da cartola, ou... Acho que pode ser, vamos lá ver. António José Seguro tem levado muita tarefa por causa disso. Vamos ver, António José Seguro é um homem que, ao longo dos anos, tem apresentado várias propostas de reforma do sistema político, nomeadamente enquanto deputado. A tal história dos debates quinzenais surgiu de um trabalho dele profundo de revisão do regimento da Assembleia, com José Matos Correia, mas foi António José Seguro que liderou esse projeto de reforma do funcionamento da Assembleia. Portanto, não é nada que seja estranho ao trabalho que ele tem desenvolvido ao longo dos anos. Talvez o tenha apresentado é tarde demais, até por ser matéria que ele conhece, e, portanto, talvez ele tenha ido buscar aquilo de saber que cai bem. Reduzir o número de deputados, que é algo que... Essa é populista ou não? Essa palavra populista dá um bocadinho para tudo. Eu acho que é tardia a proposta, em termos de campanha do PS. Ele devia ter apresentado mais cedo, ter explicado, ter fundamentado, falar no sistema eleitoral com mais detalhe. Agora, nós, para responder à sua pergunta, o que é que distingue os dois? Há uma coisa que temos a certeza, é que os dois não gostam do outro. Foi a única coisa que eu acho que esta campanha trouxe. É que não podem um com o outro, vê-se, aquilo é recíproco, olham um para o outro e vê-se que se irritam. Muito, não é irritam, que se irritam muito, que se enervam. Espero que amanhã o terceiro debate que se controlem, porque é evidente vão chegar lá com tudo atravessado. António Costa tem vindo a subir o tom. Tem, mas isso joga com aquilo que eu queria dizer. Toda a gente dá a Costa como vencedor. Eu não dou. E estou a correr, mais uma vez, um risco de... Pronto, isto de fazer previsões é sempre arriscado. Por acaso, a semana passada fiz outra, para dizer assim, não era muito difícil. Bem, disse, eu estou convencido que o não ganha. Agora já toda a gente sabe que o não ganhou, mas pronto. Bem, nessas coisas é melhor não dizer nada. Agora, eu acho que a subida de tom de Costa, mesmo a frase dele, seguro sabe que já perdeu, e as informações que eu tenho não vão nada nesse sentido. Acho que aquilo está mesmo muito renhido. E tanto pode ganhar Seguro como pode ganhar Costa. Ontem, um comentador da concorrência dava 55-45 a favor de Costa. 55-45 basta mudar 5%, é muito pouco. 5% tem 200 mil. Basta chover muito, não é? São 10 mil. Sim! Basta as sargentas estarem entupidas, haver inundações e já muitos não vão votar. E olha que dá, até ao fim da semana, este tempo, não sei se vai ter domingo ou não. Portanto, o debate de amanhã vai ser mais uma vez importante e mais até que os outros vai ser decisivo. António Costa, em entrevista aqui, mandou agora aquela, diz o povo, aquela arrochada em Seguro, aquela pancada de um assessor de comunicação que Seguro vai logo responder que não. Eu acho que até foi deselegante que António Costa, a partir do princípio, que é desprimoroso ter sido assessor de Luís Filipe Menezes. Não se sabe. Ele, que até é um jurista, foi Ministro da Justiça, deve dizer, até trânsito em julgado, até ser condenado, presume-se inocente. E ele dá logo por adquirido que é deslustra ter sido assessor de Menezes.
Não, eu acho que... Não foi o que eu ouvi. Foi o que ele disse, mas a questão é que ele... um assessor como Menezes. Sim, mas Menezes é do PSD, quer dizer, ter assessores que trabalham para um secretário-geral socialista e um mesmo assessor trabalhar para uma pessoa que foi presidente do PSD, parece ser um promíscuo, não é? Mas e essa olha que é que há mais por aí. Um elemento da direção do Correio da Manhã, Eduardo Damas, faz hoje um artigo sobre agências de comunicação na última página que eu li. Eu li com interesse, como sempre, e as agências de comunicação trabalham com pessoas de várias forças políticas. Conheço vários, trabalham com o Cavaco e com o Sócrates e com isto e com aquilo, e com este e com aquele, e o CDS e o PSD e o PS, e portanto, neste caso, mas isto a propósito dos dois do PS, os dois candidatos, o que eu acho é que eles não discutiram o mais importante, normalmente, e discutem estas coisinhas. Se Costa tinha direito a candidatar-se ou não, que assessor de comunicação é que o outro teve, se o outro acha que vai ganhar ou vai perder, se o outro votam mortos ou votam vivos, ou votam ressuscitados. É uma campanha. Agora, eu já tive a ocasião de elogiar, eu acho que este passo que o PS deu foi um passo, em certa medida, importante para a democracia portuguesa. Abrir a simpatizantes. Porque os partidos estão muito fechados, cristalizados, os aparelhos... A verdade é que também isso agora, pode abrir a simpatizantes neste caso, e porque estamos com dois candidatos apenas, quem se foi lá inscrever como simpatizante para votar, já sabem quem é que quer votar, não é? É princípio, sim. Portanto, não há uma mudança de paradigma, no fundo. Mas acha que Costa, de algum modo, ao adiar algumas das suas ideias para o Congresso e para um programa de governo, acredita que vai vencer António José Seguro apenas pelo carisma? É isso? Eu acho que sim. Acho que ele está muito autoconfiante. E portanto, acha que não precisa dizer nada, quase fazer nada, porque ganha naturalmente só de aparecer. Eu vou dizer, eu não desejo mais nem canhum, nem canhotro, sinceramente. Não tem preferência? Não tenho. Esta teoria de que um é melhor para o PSD... Há uma coisa é certa, independentemente de quem ganhe, o candidato presidencial parece ser António Guterres. Parece. Vamos ver. Ainda estamos na fase dos pareces nessas coisas. Os dois acham que sim. É um candidato competitivo, na sua opinião? Guterres? Sim. É um candidato fortíssimo. Se for candidato, em minha opinião, é o favorito. Preferia como adversário, não? Quer conversa, não só fazer comentário. Não, ele é um grande candidato, é um bom candidato, apesar, se for, quando cá chegar, vai ouvir com certeza de quem for seu adversário aquilo que tem para ouvir, porque isto não há passeios de graça nessas matérias, em Passarel sem se ouvir nada, ou seja, como se fosse candidato sozinho. Não. Portanto, acho que essas também vão ser eleições bem disputadas. Estas que aí vêm serão, certamente, eu não sei se é melhor Seguro ou Costa. Porque Costa, se ganhar, vai começar a estar à mostra, vai expor-se, vai ter que falar. E o que ele mostrou agora não foi nada extraordinário. Costa desceu ao reino dos mortais. Eu não estou a dizer que ele não é bom, não tem qualidades, mas não é Messias, como apareceu durante este tempo todo. Seguro que era tido como um pobrezinho, um desvalido da política, não tinha hipótese nenhuma, acho que apesar de tudo subiu. Agora, se lhe dá para ganhar, se ganhar é com a força do aparelho. Porque acho que Seguro teve 3 anos líder da oposição, é muito difícil, não tem a atratividade política, se pode chamar carisma ou não, mas não tem a boa imagem que Costa tem, quer se queira, quer não. Uma espécie de estado de graça também, não é? Sim, do estado de graça, mas aquela filiação em massa no Porto, Seguro tem muita força ali de Coimbra para cima. E o Porto anula praticamente o tal efeito de Lisboa. O efeito de Lisboa, sim. Os presidentes de Câmara, há muito presidente de Câmara também, quer dizer, também há vários e muitos a apoiar a Costa, mas Seguro tem a sua força. Eu, se fosse a Costa, António Costa, eu acho que ele está preocupado. Como calcula, já vou conhecendo um bocadinho a cara dele. Fui adversário dele em 2009, estive 4 anos como vereador na Câmara de Lisboa, ali a liderar a oposição, enfim, como vereador da oposição, e conheço quando ele está bem disposto, mal disposto, quando está irritado, que é uma coisa que lhe acontece às vezes, e eu acho que ele não está seguro. E Seguro também, se quiser, não tem as costas quentes como tem Costa, com o apoio de todos os notáveis do PS. Há quem diga que o melhor candidato é, de facto, aquele que melhor conseguir juntar os cacos do partido, depois disto. Nesse sentido... Aí acho que Costa teria mais facilidade. Quem terá a vantagem? Costa teria mais facilidade.
para seguro é mais difícil. Embora também consiga, sabe? Depois da vitória e a um ano de eleições, listas de deputados, toda a gente se une. E aí, toda a gente, atenção, no PS. Eu não estou a dizer que no PS são mais oportunistas no PSD. Vejo pelo lado bom, tem mais até um sentimento gregário ou solidário uns com os outros, ou pode ser visto pelo lado mau, oportunístico, do no PSD. No PS é capaz de haver eleições e ainda está tudo ao estalo, antes, durante e depois. O PS tem mais capacidade de se unir quando toca a exercer o poder. Por sentido de responsabilidade, por interesse, chame-lhe o que quiser. Agora, eu gostava de sublinhar, toda a gente diz que António Costa vai ganhar, praticamente toda a gente. Eu não dou por adquirido, e se ele ganhar, 2 ou 8 dias, se Deus quiser, aqui estarei a dizer, olha, confirmaram-se a generalidade das previsões. Informações que me dão, não sou como aquele famoso comentador informador, mas informações que me dão, aquilo que vou ouvindo e que vou vendo nas caras dos dois, acho que seguro está por tudo. E Costa está mais preocupado do que estava há uma semana. Portanto, amanhã o debate, oxalá não haja puxões de cabelos, não há com certeza, e se portem bem um com o outro, apesar da simpatia recíproca não ser elevada. Não ser por aí além. Vamos avançar para o arranque do ano letivo e do ano judicial. Foram notícia pelas piores razões esta semana. Como é que entende estes 2 casos? São 2 casos de falha de planeamento? São 2 casos cuja demissão do diretor que devia ter feito é suficiente ou deve-se tirar outras consequências daqui? Pois, eu distingo também, não sou o único a distinguir aqui os 2 casos. Eu acho que, apesar de tudo, com Paula Teixeira da Cruz, falha o sistema informático. E é uma pena, porque não dá para avaliar como deve ser a reforma por contágio do sistema informático, do falhanço clamoroso do sistema informático, que é um bruxedo quando acontece. Está a falar com a pessoa que teve que receber o falhanço do governo de Durão Barroso naquela história da colocação de professores, lembra-se, em 2004? Foram 2 meses para resolver. Contratou-se toda a espécie de pessoas e empresas, até que a Ministra da Educação da época, coitada, há bocado eu estava a ver David Justino, que era o Ministro da Durão Barroso, a falar, Maria do Carmo Seabra, foi contratar uma pessoa que ela conhecia, ninguém, pronto, e foi um indivíduo isolado, que lá resolveu a pane no sistema informático. Eu lembro que estava em Nova Iorque, numa Assembleia Geral da ONU, quando me telefonaram a dizer, Eureka, resolveu-se. E não sei quanto tempo vai demorar isto nos sítios. Eu, como advogado, pronto, também tenho constatado, embora eu, por acaso, tenho tido alguma sorte. Os sítios parece estar em final de carreira, não é? Está. Agora, aí a culpa é dos, pode ser assim, mas uma ministra, toda a gente lembra o exemplo de Jorge Coelho, demitiu-se quando caiu a ponte entre os rios. Causou a tragédia da perda de vidas humanas. É o exemplo extremo. É bonito, mas é o exemplo extremo. Aqui estamos no regime do pedir desculpa pelo que aconteceu. Só que eu acho que Paula Teixeira da Cruz tem mais desculpa. Foi, entre aspas, não de propósito, mas enganada pelos responsáveis do sistema informático, disseram que estava bem. Aliás, é extraordinário, porque o responsável já assumiu em público que achava que estava tudo bem e disse à ministra que estava tudo bem. Então, esse ainda lá está, é estranho. No caso da educação, há ali uma responsabilidade maior de Nuno Crato na opção política que é feita, diz que é um erro matemática, mas há ali uma questão de critérios que tem uma grande contestação e gera também tudo isto. Os anos de serviço somados com o currículo como se fosse a mesma coisa e, portanto, há ali maior responsabilidade de Nuno Crato. E, portanto, há a haver consequências políticas em relação aos ministros. Eu acho que seria possível isso acontecer com o Nuno Crato. Acho que não seria mais injusto acontecer com a Paula Teixeira da Cruz. Já disse que no caso do ano judicial e dos sítios, isso fragilizou a imagem da ministra. Mas pode fragilizar a própria reforma? Não, eu não falei na ministra, desculpe, eu falei na reforma. Sim. Não dá sequer para avaliar a própria reforma. Sim, não dá para avaliar, mas acha que ela provocou muita polémica. Pode feri-la de morte, de algum modo? Acho que sim, depende do tempo que isto durar. Porque não se esqueça que nós estamos a um ano de mudança de governo. E, portanto, eu não sei quanto tempo é que isto vai durar e, para além da avaria no sistema informático, as consequências no funcionamento dos tribunais. Hoje, a Câmara de Solicitadores e outros funcionários judiciais vieram dizer não há novas penhoras e arrestos, por exemplo, desde o final do mês de agosto. Bem, isto é uma coisa difícil de conceber. Há penhoras todos os dias, arrestos. Infelizmente, mas há.
Isto estar parado é parar os tribunais, parar a economia, parar os direitos das pessoas e pôr em causa, em certa medida, a proteção dos direitos fundamentais de cada um. E, portanto... Não se vai levar à admissão da própria Ministra? A vida é assim. Eu acho que a Ministra tem, sem dúvida, o seu futuro político como Ministra ligado à resolução desta questão informática. É muito complicado, mas a vida é assim hoje em dia. Eu sei o que é. Eu estou a fazer uma modernização tecnológica na Santa Casa, demora muito mais tempo do que eu queria, do que eu julgava, pronto. Eu antes dizia-se que eram os advogados, que eram complicados, onde havia 2 advogados, havia 3 opiniões. Hoje em dia, faz uma reunião com os informáticos e sai de lá mais baralhado do que entrou, com devido respeito pelos informáticos, são tipos, tenho alguns da minha família, tipos extraordinários. Mas quer dizer, é isto. Não é nada fácil, e depois cada um tem uma razão, cada um tem uma opinião. Portanto, fazer uma reforma, aí é que é complicado, fazer uma reforma dependente de um sistema informático, é evidente, não é a Ministra que é informática. Agora, sábado ouvi Marcos Mendes, quer dizer, acho que ele tem razão. O indivíduo que reconheceu o erro, o falhanço e que enganou a Ministra é que não pode continuar em funções. Quer dizer, se não é a Ministra que sai, então tem que sair o homem que diz que enganou. Tem que haver um culpado, é isso? Sim, mas não é pela obsessão de encontrar um culpado. É porque é por ser culpado, é uma questão de princípio. Tem culpa, causou este sarilho toda tanta gente. Então, desculpa lá, tem que sair. A vida é assim. Às vezes podemos não gostar, não corre bem. Olha, na política é quando se perde eleições. Eu quando saí em 2005, quando pedi admissão, também fui muito aborrecido, preferia ter ganho, correu mal. Tem que se ir embora, tenho que chegar e dizer, olha, peço admissão. Então há um falhanço, se a falha do sistema informático não foi da Ministra, como disse o Diretor-Geral, tem que se ir embora. Porque se ele não vai, começa a saltar para a Ministra. Não é para o Secretário de Estado, é para a própria Ministra. Portanto, a Ministra tem que resolver o sistema informático e o Diretor-Geral. O Diretor-Geral e o sistema informático para não ser ela a sacrificada. No caso do Ministério da Educação, já foi o Diretor-Geral. Continuam a dizer que não sabem quando é que fica resolvido, estão colocados 300 mil. Neste caso o tempo joga contra a Ministra e isso pode ser decisivo até na sua manutenção do Governo, porque a questão se mantém durante muito tempo, aí temos não é fácil para o Primeiro-Ministro que encontrar um responsável político, não é? Sim, não é fácil para o Primeiro-Ministro neste momento. Estes casos em setores tão sensíveis como a educação e a justiça é muito complicado para um Governo a um ano, nomeadamente a um ano de eleições, é sempre muito complicado, mas a um ano de eleições o Primeiro-Ministro tem que fazer, e estará a fazer seguramente, a avaliação política de tudo isto. Acho que até orçamento, mas quer dizer, depois do orçamento, o Primeiro-Ministro, se isto continuar, não tiver resolvido, o Primeiro-Ministro tem que fazer o balanço e saber se quer ir com o Governo como está até às eleições. Ou se faz uma remodelação. Tenho que lhe perguntar se acha que Nuno Cato ficou também ferido politicamente. Não, eu acho que, na minha opinião, Nuno Cato ficou mais vulnerável do que Paula Teixeira da Cruz. Por enquanto, por responsabilidade objetiva. Quer dizer, eu, se estivesse como Primeiro-Ministro, dizia, não, o Ministro da Educação traçou um caminho que falhou. Também pelos critérios dele. Paula Teixeira da Cruz traçou um caminho que ela fez tudo não vou dizer na perfeição, tivemos as cenas e as caminhonetas e os dossiês, mas pronto, não havia outra maneira de transportar. Mas depois falhou, não por o que ela traçou, mas porque o sistema informático não aguentou. Pifou, é o termo. O sistema informático não aguentou a carga, não estava programado como deve ser, nada daquilo funcionou. Portanto, eu acho que o caso do Ministro da Educação, politicamente, por enquanto é mais complicado. Embora os dois possam, ser engolido pelas suas próprias ideias e outra pelo sistema informático ele próprio. Vamos avançar para o novo banco. O novo banco não sai da atualidade, por muito que... muito nós já não possamos ouvir falar no assunto. Do novo banco. Enfim, volta a mudar de símbolo, depois... Agora só ficam as asas, não é? Das borboletas. Sim, como é que está a ver a gestão deste caso do BES e do novo banco?
Olha, a semana passada, aqui o João Ferreira, o Zé Carlos não estava cá, perguntou-me se eu concordava com esta onda agora, toda a gente a dizer como entrou o estoque da Cunha, para então tem que se vender depressa, que era o que o Dr. Vítor Bento não queria. E eu disse, pronto, agora acho que sim, é um bocado inevitável, se estes indivíduos vieram com esse mandato, até estão com licença e vencimento lá do sítio onde estavam, pediram uma licença, então melhor é resolver isto depressa. Mas de facto, pensando, há uma coisa que eu acho que é básica. Eu não quero deixar de fazer esta correção. É que não se pode dizer que um banco tem que ser vendido depressa. Porque senão o banco perde valor automaticamente. Isto é chamada lógica da batata. Quem é o investidor que vai comprar? Não é uma loja de mercearia, com todo o respeito, uma loja, uma garrafa d'água. Comprar um banco. Diz assim, vendam isso depressa. O preço vai logo por aí abaixo. Estoque da Cunha, e muito bem, disse ontem, não, e até com os trabalhadores, não há nada disso de vender depressa. Ele fez, aliás, várias diligências no sentido de mobilizar a equipa, no sentido de nós vamos criar valor, vamos recuperar clientes, vamos ganhar confiança. Porque não se vende algo que está a pataco. Está posto na praça a pataco. Sim, é ridículo. Mas há outra questão que... O próprio Banco de Portugal diz vendam isto depressa. Então, mas como é isto? Os sinais era que estava a ser preparado para venda, sim. Pronto, mas... Mesmo durante Vítor Bento, não é? Mas o Vítor Bento e a sua equipa o que disseram foi que tinham um projeto diferente para vender quando fosse possível, mas primeiro queriam vender algo com valor. Eu acho que qualquer pessoa... Mas essa é a questão, que valor? Porque o Estado e os bancos, o consórcio de bancos, já, entre aspas, investiu dinheiro neste novo banco. Se o banco for vendido por um valor inferior, e muito provavelmente será, temos uma perda, não é? Temos. E, portanto, os contribuintes, ao contrário do que Passos Coelho disse, os contribuintes perderam dinheiro com o BES. Nesse caso, sim. E, aliás, hoje, este caso, quer dizer, quando se fizer a verdadeira história deste caso todo, com calma e serenidade, como acontece muitas vezes nestas circunstâncias, vamos chegar a conclusões, se calhar, um pouco diferentes daquelas que estão hoje em cima da mesa. Porque isto, de facto, este experimentalismo que houve com o novo banco da nova diretiva europeia, em que estamos a fazer de cobaia para os outros, somos nós que estamos a fazer o experimentalismo disto, esta divisão entre banco bom e banco mau, sem saber ainda ao certo todo quais é que estão no banco bom, quais é que estão no banco mau. Draghi veio hoje dizer, eu que normalmente tenho gostado sempre do que Draghi diz, mas hoje no Parlamento Europeu veio dizer, foi graças à supervisão europeia que foi detectado o que está no BES, o que havia no BES, bem, e aos poderes que demos ao Banco de Portugal, eu acho que esta vai ser uma história ainda muito comprida, quer pela defesa dos que estão acusados, quer pela análise da sucessão de acontecimentos. Acho que isto ainda vai dar muito que falar, porque o resultado, de facto, é com tudo isto, nós estamos à espera que este banco, que é hoje em dia juridicamente um banco de transição, portanto, há um aviso do Banco de Portugal, que é o 12 de 2013, assim o define, e estabelece quais as consequências, tem que ser vendido quase como num concurso público, com tratamento igual de todos os interessados, mas a conclusão a que chegamos é que vai ser vendido para fora. Vêm investidores estrangeiros, em princípio, comprá-lo. Ou o BPI, fala-se no BPI, é o Banco Português, mas tem acionistas principalmente, ou angolanos, ou espanhóis. E, portanto, o que vamos assistindo é há uma degradação, há um nivelamento por baixo, cada vez fica mais pobre aquilo que é a riqueza nacional, o tal, lembra-se, o controle dos centros estratégicos de decisão por parte de Portugal. Outro agora de borboleta, mas passa as ironias, o que é facto é que a PT aconteceu o que aconteceu e agora está Zé Nalbava no Brasil com a sua equipa a tentar recriar valor. E com o novo banco, o BES novo banco, temos, porque foi Angola, o caso de Angola, em que o Presidente José Eduardo Santos Astadas tinha dado a garantia, mas de repente ouviu-se toda aquela conversa que levou à desvalorização das ações do BES, depois esta separação, colocam o BES o lado dos ativos no banco mau, e o Presidente José Eduardo Santos retira a garantia de 5, qualquer coisa, mil milhões de euros. E, portanto, houve, como é que eu lhe ia dizer, uma desvalorização objetiva provocada também por alguma inépcia na condução deste processo todo. Porque
É por isso que eu lhe digo, há história por fazer, há muita história que irá ser feita, e eu acho que esta nova equipa deve trabalhar no sentido de não tolerar essa frase, vamos vender isto tão depressa quanto possível. Porque já fugiram muitos depositantes do novo banco ao longo destas semanas. Sim. E se ouvir dizer, isto é para vender depressa, mas fica seguro com o que lá tem? Eu acho que tem acontecido em Portugal muitas coisas que está escrito no manual, nos manuais, que não podem ser feitas. Nunca podem ser feitas. É uma questão até de beabá. É os manuais nas primeiras páginas, o primeiro ano do curso. E são feitas pelas autoridades mais responsáveis. E, portanto, torna-se sinceramente incompreensível. Este caso, eu acho que esta equipa, que de facto é uma equipa de inspiração, curiosamente, muito Santander, é uma equipa, como tem sido dito, e é verdade, eu encontrei António Horta-Osório na Fundação Champalimau, naquela semana em que isto aconteceu, ele estava de facto em Portugal, na entrega do prémio Champalimau. Há quem diga, de facto, foi ele que sugeriu ao Banco de Portugal estes nomes, e principalmente o de Stock da Cunha, que já tinha sido seu colaborador. Mas, ou seja, temos a Escola do Santander, que é um banco português hoje em dia, mas pronto, matriz espanhola, a influenciar aqui as grandes opções do que se vai passando no sistema financeiro em Portugal. Há quem levante dúvidas por causa dessa ligação ao Santander do que da forma como o banco será vendido, ou preparado para ser vendido, porque a ligação ao Santander é tão evidente que pode levantar essas dúvidas. E já ouvimos várias pessoas a questionar se a escolha foi tão boa assim por causa dessa ligação tão forte. Vamos ver. Agora, os bancos de transição têm que ser escrupulosos, mas vamos ver. Eu acho é que a própria União Europeia, o Banco Central Europeu, pronto, estão a ver como é que isto corre, que é para quando acontecer lá nas terras deles, já saberem ver se a coisa corre melhor. Agora, isso é que me irrita muito, servirmos de cobaia. Vamos para a nossa fase final da nossa conversa. Vamos para a frase da semana, que eu vou dizer. É uma frase de Pedro Passos Coelho. Diz, seja como for, o nosso propósito tem que ser só um. Fazê-lo, redução fiscal, está-se a referir à redução fiscal, de acordo com a realidade do país, para não acontecer em Portugal o que aconteceu em 2009, quando, em vésperas de eleições, um governo entendeu que devia baixar os impostos, subir os ordenados na função pública e, passados 2 anos, estávamos a pedir ajuda externa. Foi o que aconteceu em 2009 com o governo de Sócrates, pronto. Independentemente desse juízo de valor do Primeiro-Ministro, eu escolhi esta frase porquê? Porque demonstra que já se deram passos na coligação para não acontecer aquilo que eu considerei aqui na semana anterior e há 2 semanas inconcebível, que é continuar a discutir em público e a cavarem um fosso de onde depois seria difícil sair. Mais moderação fiscal, menos moderação fiscal. Houve aquela intriga que levou a dizer que o CDS, que era a favor da baixa de impostos, o PSD completamente contra. Eu tive a ocasião de escrever no Jornal de Negócios há 2 semanas, não deve haver nenhum membro do governo que não seja a favor de uma redução fiscal, caso ela seja possível. É abstrato. Mas também há os compromissos externos. E todos os que estão no governo também têm a obrigação de os conhecer. Se for possível, eu acho que é sempre preferível haver redução fiscal em ano não eleitoral do que em ano eleitoral. É como inaugurar obras. Acho que não se deve inaugurar obras em ano eleitoral. Mas não acha que, sempre... agora já que está a referir-se, não acha que este Orçamento de Estado pode ser decisivo para as eleições? Pode. Portanto, também há uma coisa que é verdade. Ou se joga tudo agora ou não se joga mais nada? Há uma coisa que é verdade. É que não foram Pedro Passos Coelho e Paulo Portas escolheram quando é que a economia começava a recuperar. Supostamente na zona euro e também Portugal e Espanha. Ela foi abaixo, depois começou a recuperar. Agora, pronto, isto coincidir com o ano eleitoral, dá sempre esta conversa. Olha, António Costa que disse, e seguro, lá vêm eles em ano de eleições, e que era inevitável. Agora, é no orçamento que se joga? Eu acho que sim. No orçamento talvez se jogue 1/3, pelo menos, do que vai ser o resultado das eleições. Depois há outro terço para o comportamento daqui até lá e outro terço para a campanha. 1/3 joga-se aqui, nas boas opções, sensatez, sentido de realidade. E eu lembro-me sempre de Cavaco Silva, em 87, quando Yanes dissolveu o Parlamento e fomos para eleições. Eu era secretário de Estado da Presidência do Conselho. Estava em Conselho de Ministros sempre, porque o secretário de Estado da Presidência é sempre. E Cavaco Silva, 3 semanas antes das eleições, decidiu aumentar os combustíveis. Os ministros iam todos cair da cadeira, ele só tinha combinado com o Ministro da Indústria e o Ministro das Finanças.
E eu fiquei a olhar, também meio surpreendido, e ele disse, temos que fazer aquilo que a economia exige e nós precisamos de moderar o consumo, subir as receitas, e subiu, e ganhou com a maioria absoluta. Portanto, não é por se descer impostos que ganha eleições, é por se demonstrar coerência. Estou convencido disso, apesar de, obviamente, a economia, a recuperação económica em si, ajudar. Mas não é por medidas de política eleitoralista que se ganham eleições. Isso estou absolutamente convencido. Precisa de um impulso. Vamos para a imagem da semana, a imagem, enfim, que temos visto ao longo do dia. Vocês já passaram estas imagens, com certeza, várias vezes. Várias vezes e de vários sítios diferentes da cidade. Sim. Agora isto, vou dizer uma coisa, isto não é normal. Eu não vou cair aqui aí nos blogs, já onde é que está António Costa, está cá, está candidato. Está em Coimbra, por acaso. Está em Coimbra, pronto. Não é por isso agora. António Costa, ou seja quem for que fica a mandar na Câmara de Lisboa, tem que olhar para este problema das lavagens e da limpeza em Lisboa. Mas, senhor, eu tenho que fazer esta pergunta. O senhor foi Presidente da Câmara de Lisboa e foi vereador. Mas é duas câmaras já. Sim, eu não acredito que não saibam que isto pode acontecer quando cai uma chuvada repentina. A questão é possível resolver ou de facto não é possível? É possível resolver. Isto só acontece porque as sarjetas estão entupidas. E porque não há trabalho. Há um problema grave na Câmara de Lisboa com os cantoneiros, o pessoal da limpeza. Não há acordo, não há horas extraordinárias, por isso é que aparecem de dia a limpar. Não estão motivados, não estão mobilizados. E veja que mal as sarjetas foram limpar as sarjetas, a água começou a fluir. Agora, não é normal a Avenida, olhe para aquilo, as pessoas, não é normal a Avenida da Liberdade estar a correr como um rio desordenado, só faltava aparecerem aquelas canoas para aquelas desportos radicais, quer dizer, só faltava. Isto, quem anda em Lisboa sabe, eu já disse a António Costa várias vezes. Não estou na Câmara já há anos, mas... Quando estava na Câmara aconteceu alguma coisa do género? Que eu me lembro, não. Graças a Deus que eu me lembro, não. Pode acontecer, quer dizer, tivemos grandes chuvadas agora. Eu não me lembro de há muito tempo ver uma coisa assim em Lisboa. Mas se andar por Lisboa, vê. É isso que eu digo que António Costa ou quem fique na Câmara tem que resolver. Há um problema grave de limpeza em Lisboa, de lavagem de ruas. Quem anda pelas ruas em Lisboa vê, não é só já no Bairro Alto. Eu já telefonei, já peguei no telefone várias vezes para dizer a António Costa sítios onde vejo a cidade não estar limpa. No verão... quer dizer, onde é que vê gente a lavar as ruas? Houve uma passagem de competências para as juntas, depois não ia para as juntas, depois só ia parte para as juntas. Sim, se houve uma reforma que António Costa fez, há quem diga que correu muito bem, outros que correu mal. Pode ter este acontecimento, que é enfim... Influência na campanha das primárias? Pode ter influência nas primárias, ou não? Eu acho que pode, sinceramente, mas aí também, olha, aí é um ponto para o debate amanhã que vamos ver como é que... Eu não acredito que António José Seguro não fale nisto amanhã. E vamos ver como é que António Costa se explica. Lembra-se já no último debate, Seguro disse que Costa passava a vida à janela à espera quando é que o poder lhe ia cair nas mãos. E pronto, com certeza que... Eu acho que Seguro, de certeza, fala nisto. Mas eu não estou a dizer que isto acontece porque Costa ser candidato. Há muita gente que diz, até há blogs que põem, onde é que está a Costa hoje? Onde é que está a Costa amanhã? Tem a ver com isso. Tem a ver com a governação da cidade no dia-a-dia e com o sistema de limpeza. Lisboa não é só pelos milhares de turistas que cá temos, é por nós também. Não pode ter em Alvalade vários sítios. Eu fui comer um gelado com a minha família à Avenida da Igreja e eu não fiquei a comer o gelado, sinceramente, porque aquilo estava uma imundice. As moscas pegajosas estavam à volta. E há esse problema em Lisboa. Se alguém anda-se em cima dos passeios e os sapatos pegam em muitos lados, colam. E, portanto, quem está habituado, talvez eu olho para as coisas também com olhos de altar, com os sacos que se vêem em vários lados, quer dizer, isto entupiu porque estava sujo. E a sujidade, depois, o lixo acumula-se nas sarjetas. Nos bueiros, como se diz no Porto, não é? Acumula-se lá. E, portanto... Isto é a principal pecha e falha que pode ser apontada à Câmara de Lisboa neste momento. Foi resolvido. Foi, mas olhe para isto. Então, mas as portas de Santa Torre, eu vi ali os guarda-sóis a correrem, as mesas por ali abaixo, aquilo só parava no rio. Então, pareciam velas, não é? Parecia autenticamente velas, parecia aquelas coisas também dos tubarões, quando assinala, está a ver? E, portanto, dava para alguém fugir a julgar que vinha um tubarão. Quer dizer, isto não pode ser, é o problema de fundo, estrutural. Porque cheio. E a Proteção Civil, a Câmara diz que a Proteção Civil não avisou, mas o Instituto de Meteorologia e a Proteção Civil dizem que avisaram até o alerta amarelo e que não caiu mais chuva do que estava previsto com o alerta amarelo. A questão é ver-se gente a limpar.
está a ver, nas ruas, no dia-a-dia, e a lavar com mangueira, a lavar ali as ruas, e não se vê. E, portanto, a Câmara de Lisboa, que eu compreendo esteja com problemas de recursos, que não esteja com disponibilidades financeiras alargadas, as receitas baixaram muito, não ponho isso em dúvida. É muito difícil. Agora, exige concentração. Seja António Costa, seja Fernando Medina, seja quem for, a limpeza é um bem essencial. A higiene, acho que ninguém duvida disto. E Lisboa não está limpa. E eu acho que isso nos envergonha a todos, perante nós e perante os estrangeiros. No final até pode haver aqui relevância para as pessoas que sofrem prejuízos com isto pedirem responsabilidade à Câmara de Lisboa. É evidente que seria complexo de provar em tribunal, mas acontece. Olha, pede-se indenizações à Câmara de Lisboa já há muitos anos. Eu já apanhei por pessoas que se magoam ou caem na rua ou que os carros passam num buraco e dão cabo do carro. Sim. E têm ganho vários processos desses à Câmara de Lisboa. Ainda sobre a dimensão que esta intempérie pode ter, a dimensão política, vou-lhe fazer uma pergunta, se quiser não responde, mas se fosse candidato nas primárias a um partido que teria que ser o PSD, interromperia a campanha para vir a Lisboa? Ou, enfim, seria... Olha, eu vou dizer assim... Cometeria o risco de ser acusado aí sim de populismo para mostrar... Eu vou dizer assim, eu interrompia de certeza, porque eu não estou a dizer que eu é que sou bom e Costa é mau ou vice-versa. António Costa tem esta regra. Aqui há, logo no princípio que dele ser Presidente de Câmara, houve ali umas cheias enormes em 7 rios, com vários prejuízos nas lojas, ele não aparece. Ele nestas coisas normalmente não aparece. Cai mesmo um prédio, normalmente não aparece. Ele tem essa filosofia de atuação. E eu tive sempre a contrária. Acho que quando acontece uma coisa desta, o Presidente da Câmara está presente. E acho que ele devia ter interrompido e devia vir cá. Ouvi algumas. Faz parte da vida, ouvimos todos. Agora, não pode estar o Presidente da Câmara em Coimbra se estivesse em Tóquio. Estamos lá em reportagem, podemos até ver a imagem. António Costa está... Isto é um bocadinho estranho. Mas pronto, a falar aos seus enfim, apoiantes, não é? António Costa está em Coimbra neste momento, o dia em que Lisboa foi atingida por uma intempérie com consequências que eu vivo em Lisboa, eu não sou de cá, não é? Vivo em Lisboa há quase 20 anos. Não me lembro de nada parecido. Mas é que não houve mais chuva do que... Choveu muito. Choveu muito. Muito. E cada trovão Santa Maria, não é? Ou Santa Bárbara. Agora, o problema... Não choveu mais do que de outras vezes. O problema é as sarjetas estarem mais entupidas e os vazadores do que de outras vezes. Essa é que foi a questão. Não há mais nenhuma. Não vale a pena disfarçar. Talvez a altura em que aconteceu não é expectável que uma coisa destas aconteça ainda em setembro, não é? Não, por amor de Deus. Ou seja, não sei como é que é programada a limpeza das sarjetas, mas provavelmente terá um timing diferente e será feito mais tarde. Não choveu assim durante tanto tempo para isto. Não caiu a quantidade de água, pelo que disse a Proteção Civil e pelo que vimos também. E, portanto, isto foi uma coisa de... Lá está. Isto são... Para tirar também, não é pôr só em cima de António Costa, porque é injusto. Isto é uma consequência de algo que se passa a nível de todo o país. O país tem menos recursos. O país degradou-se um pouco no seu conjunto a vários níveis nos últimos anos. Olha, eu posso lhe dizer, antes da Ju, eu sábado à noite estava num velório na Igreja de São João de Deus, e estava a falar disso até com várias pessoas de esquerda, até que estavam no velório, e que estavam a dizer, alguns, não vou dizer áreas políticas, mas até aqui a Praça de Londres está degradada, as coisas estão descuidadas, estão desarranjadas. Vê-se com tristeza. Porquê? A pessoa gosta de ver a cidade um brinquinho, bem tratado e bem cuidado. E não está, é porque não há dinheiro. Talvez, mas é estranho. António Costa aqui há pouco tempo ufanava-se de ter a situação da Câmara resolvida e que com os 200 milhões que recebeu da Câmara... Voltou aqui a dizer isso na entrevista? Voltou a dizer. Sim, que não é um problema de liquidez que a Câmara tem, portanto, que está sustentada a dívida. Há um problema mas há um problema de receita também. Não, isso há, mas há também um problema de competência na gestão da higiene urbana. Não sei quem é o vereador. Palavra de honra, porque Sá Fernandes mudou de Pelouros, tinha um ambiente, não sei quem é agora o vereador desta área. Mas há aqui um problema, e não é culpa do que entrou agora, atenção, há 6 meses, 8 meses, e já vem de antes das eleições.
Não é do vereador que entrou agora, coitado, também que levasse ele com a história em cima. Aí lá está, é o primeiro responsável, que quando tem culpa tem que assumir a responsabilidade. E como vai acabar, eu também não deixo de dizer que noto que você voltou aqui a espaço, só depois do Benfica estar na liderança. Isolado. Obrigado por ter vindo. Mas obrigado, até para a semana. Mas o Sporting também teve bem. Sim, correu bem, fim de semana, vá lá. Boa noite, obrigado. Boa noite. É assim que fecha este CM Jornal. Tenha uma boa noite. Já a seguir, mercado.